Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde. Segunda semana do Tempo Comum. Quarta-feira, 22 de janeiro de 2025. Primeira leitura. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando esse regressava do combate contra os reis, e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E o seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça, e, depois, Rei de Salém, o que quer dizer, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim de vida. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Isto se torna ainda mais evidente, quando surge um outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível. Pois diz o testemunho, tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Tu és eternamente sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és eternamente sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz, domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como orvalho, antes da aurora, eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és eternamente sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és eternamente sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus pregava boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo mais segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram, contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. A misericórdia que transforma. Amados irmãos e irmãs em Cristo, a passagem do Evangelho de hoje nos apresenta um retrato profundo do coração de Jesus e do que significa seguir os seus passos. Este texto, extraído de Marcos 3,16, traz à tona a tensão entre a letra da lei e o espírito da lei, revelando a grandiosa misericórdia de Deus diante da dureza de coração humana. Jesus entra na sinagoga e encontra um homem com a mão seca. Sua condição simboliza a fragilidade e a limitação que todos nós enfrentamos em diferentes momentos da vida. Contudo, em vez de solidarizar-se com a dor daquele homem, os fariseus estão mais preocupados em encontrar uma razão para acusar Jesus. Eles representam um tipo de religiosidade que se apega às regras, mas perde o essencial, o amor e a compaixão. Jesus, por outro lado, confronta essa postura com uma pergunta que ecoa profundamente. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Ao fazer essa pergunta, ele nos ensina que a verdadeira religião não está em cumprir formalidades, mas em colocar o amor em ação. A lei de Deus não é uma prisão, mas um caminho para a liberdade e a plenitude de vida. No centro deste episódio está a cura. Jesus não apenas realiza um milagre físico,
mas também convida aquele homem a sair da sombra para o centro da cena. Levanta-te e fica aqui no meio, diz Jesus. Este chamado é também para nós. Muitas vezes, queremos esconder nossas limitações, nossos medos e nossas feridas, mas Jesus nos chama para o centro, para que possamos experimentar seu poder transformador. Ao ordenar, estende a mão, Jesus nos desafia a sair da inércia, a confiar e agir. Mesmo diante da oposição e da falta de compreensão, ele não deixa de fazer o bem. Sua coragem e misericórdia devem inspirar nossas atitudes no cotidiano. Quantas vezes nos omitimos diante da dor do outro, por medo de críticas ou por falta de tempo? Hoje, Jesus nos chama a romper com essa indiferença e a viver o amor que cura. Os fariseus e os partidários de Herodes tramaram contra Jesus porque seus corações estavam fechados à novidade do reino. Eles não conseguiam enxergar que o sábado, assim como todas as práticas religiosas, tem como objetivo glorificar a Deus por meio do cuidado com o próximo. Que isso nos leve a uma reflexão: somos como Jesus, movidos pela compaixão, ou como os fariseus, presos à rigidez e à crítica? Hoje, somos chamados a ser agentes de misericórdia no mundo. Devemos lembrar que cada gesto de amor, por menor que seja, reflete a luz de Cristo e tem o poder de transformar vidas. Assim como aquele homem foi curado, também podemos ajudar a restaurar a dignidade e a esperança nos que estão ao nosso redor. Que o exemplo de Jesus nos inspire a viver uma fé autêntica, marcada pelo amor e pela coragem de fazer o bem, mesmo quando isso nos custar algo. Que não tenhamos medo de estender nossas mãos, de acolher e de curar. Bênção final. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos conceda um coração sensível às dores do próximo e a coragem para agir em favor do bem. Que a paz de Cristo esteja convosco, fortalecendo vossa caminhada de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.